Olá pessoal, dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre as barreiras comportamentais que o homossexual encontra no mercado de trabalho, hoje a gente vai cair um pouco mais na prática. No vídeo anterior a gente falou sobre toda a parte de currículo, como preparar um currículo, e hoje o Bruno vai falar um pouquinho para a gente sobre a parte da entrevista, ou seja, você chegou lá, você está diante de um grupo, e aí, como é que você se comporta? E talvez a maior dificuldade seja o que a gente chama das pintosas, né? Porque para aquele homossexual que é discreto, ele passa batido e ninguém percebe nada. Mas, e para aquela que é pintosa? Como é que faz? Como lidar com determinadas situações que acontecem numa entrevista? E está aqui o Bruno que vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Mais uma vez, obrigado, né, por estar dando continuidade, né, a essas abordagens. E o que acontece, assim, na entrevista, né, a primeira coisa que acontece, como você estava falando das pintosas, é quando chega, né, está o grupo já reunido e a pessoa chega. E aí todo mundo começa a perceber e começa a ter um burburinho, começam a falar, e aí a pessoa já vai se sentindo envergonhada de estar participando da entrevista. O que que acontece? Ela tem que estar mantendo a postura, né, de qualquer forma, tem que estar mantendo uma seriedade, tem que estar mantendo um autocontrole, né, e continuar a participar do processo, porque essa é uma situação que vai estar passando, né, é mais um obstáculo que ela vai estar passando. Então, ela precisa manter o autocontrole, não dar ouvidos, né, a essas pessoas negativas, porque o mundo está aí, né, as realidades estão mudando. Então, se aquela pessoa não está compreendendo, né, não está respeitando o seu espaço, você pelo menos respeita o espaço dela e mostra que você tem educação, né? Isso já é importante, né? Não ficar com medo, né? Tentar manter a linha mesmo. Sim, e aquelas perguntas que de certa forma deixam a gente de saia justa, tipo, você mora com quem? Como é que se resolve a situação? É preferível mentir ou contar a verdade? Bom, nesse caso, se você já conhece a empresa ou conhece alguém que trabalha na empresa, né, você já vai saber mais ou menos como é que é a cultura da empresa. Lógico que tem empresas que são preconceituosas, não querem um homossexual declarado, né, na empresa, mas se você já conhece, não tem problema nenhum. Se você mora com seu não tem problema de você estar respondendo. Responda sempre a verdade, que é importante. Agora, se você não conhece a empresa ou sente que houve um certo tipo de preconceito com relação a essa situação de até você ter entrado, você fala que você mora, né? Ou com seus pais, ou com tios e tudo mais, e se for perguntado por quê, você pode estar argumentando que é melhor acesso para estar conseguindo trabalho e tudo mais, né? Está mascarando essa determinada situação, porque você precisa se inserir no mercado e não vai deixar que um simples preconceito, é um preconceito bobo, né, te tire, porque você pode ser um ótimo profissional, né, você vai estar se desenvolvendo. Certo. Agora outra coisa, tem pessoas que abriu a boca, você já vê logo, é amiga, né? O que a pessoa deve fazer? Ela continua a ser como ela é no dia a dia, ou nesse momento da entrevista, ela tenta se segurar um pouco, tipo, dar uma pequena incubada, apesar de que as pessoas vão perceber mesmo assim. Qual a melhor solução nessa situação? É ser o que é mesmo e que se dane, ou você, de certa forma, manter uma atitude mais comportada, uma atitude mais moderada? Na verdade, você tem que estar mantendo uma postura profissional. Não digo nem uma atitude moderada, é uma atitude profissional. Você está ali como um profissional. A sua voz vai influenciar? Vai influenciar. Mas você tem que estar tentando manter a linha. Você não vai sair soltando plumas e paetês. Você tem que ser aquilo que você é, sendo moderado, né? Falando bem, tentando falar bem, tentando impostar a sua voz, né? Então isso é legal. Aí quando a voz é um empecilho, né? Nem digo um empecilho, é um problema, você primeiro tem que resolver esse problema dentro de você. A sua voz, aceitar como você é, né? Se aceitar. Então você tem consciência que a sua voz vai passar que você é homossexual, aceitar isso e tentar mudar isso de alguma forma, se isso te incomoda, ou então ser você mesmo, né? E tudo também, mais uma vez, vai depender da empresa, né? Mas aí vamos voltar um pouquinho nas perguntas capciosas, né? Que tem pessoas que gostam de deixar outras de saia justa. A gente falou sobre quando pergunta com quem você mora. E se de repente um entrevistador ou até alguém daquele grupo que está participando daquela entrevista
a fim de, digamos assim, até de te derrubar ou de te sacanear, chega e pergunta, vem cá, você é gay, o que você acha sobre homossexualidade? Como é que você fala sobre isso? Como é que você resolve essa situação? Olha, isso daí é muito antiético perguntar numa entrevista se a pessoa é gay ou não, assim como a religião, né? Agora, se ele chegou a esse ponto de perguntar, acredito que ele está se sentindo bem à vontade para estar te perguntando e tem que estar bem seguro no que ele está perguntando, porque isso não deve ser perguntado. Mas se perguntar, aí eu acho que você realmente tem que responder com sinceridade, porque ele já notou tudo, né, da sua vida, ele já sabe, já percebeu que você é gay, e aí nesse caso o importante é você falar a verdade. Sou gay realmente e não falei perante a todo mundo porque é uma coisa que, né, uma situação que só interessa a mim mesmo e como você está perguntando, eu estou lhe respondendo. E deixar bem claro para ele que esse não é o procedimento correto, porque não é. Sim, mas então, de uma forma geral, o que a gente pode concluir desse apanhado assim, bastante rápido, claro, em função do tempo a gente não pode se estender muito. Basicamente, numa entrevista, a ideia é ter uma atitude profissional. Uma atitude profissional, né? Manter a linha. Manter a linha. De preferência, não omitir. Não omitir, isso. Ou seja, se te perguntarem, você abre o jogo até mesmo porque se alguém chega ao ponto de te perguntar é porque já perceberam que você é homossexual mesmo. E talvez até fique, a coisa se torne negativa para você, porque todo mundo viu que você é gay e você diz que não é. Então, de repente, você cai naquele ridículo, é importante, né? falar a verdade. Olha, será que tá pensando que me engana, né? Tipo esses bordões assim, pensando que engana alguém. Então é melhor você falar a verdade, que ele até pode também, o entrevistador, a entrevistadora pode até falar assim, bom, ele realmente é uma pessoa de atitude, porque às vezes está esperando, a empresa precisa de uma pessoa de atitude, e isso já é uma atitude, né? Assumir assim, por uma outra pessoa que você não conhece, é legal. Ok. Então, gente, o Bruno acabou de dar essas dicas na página de entrevista e no próximo vídeo a gente vai cair mais no dia a dia, ou seja, você conseguiu seu emprego, você está trabalhando e agora você vai lidar ou com um chefe preconceituoso ou com colegas de trabalho preconceituosos e aí como é que você resolve a situação? Até a próxima, um beijo a todos.